Fala, crianças, bem-vindos ao atfdigital.com.br. Meu nome é professor Alexandre Teixeira, eu sou professor de vocês de Direito e Processo de Trabalho, tanto na primeira quanto na segunda fase da OAB, seja curso presencial do ATF, ou seja o curso online preparatório para a primeira ou para a segunda fase da OAB. E hoje a gente está aqui só brincando de comentar a prova de segunda fase da OAB em Direito do Trabalho do 8º exame. Vamos lá? Pecinha tranquila, pecinha de contestação, vista, revista e feita na sexta-feira à noite antes da prova. No domingo, tá certo, uma contestaçãozinha com a prejudicialzinha de prescrição, tá certo que deve valer nessa prova aqui entre meio a 1 ponto, já que pelo menos eu não encontrei, né? Eu acredito que não tenha nenhuma preliminar, porque geralmente quando tem uma preliminar é meio ponto para preliminar e meio ponto para prejudicial. No exame passado, que foi o 7º exame de ordem, como no recurso ordinário só houve uma preliminar e não houve a prescrição, essa preliminar valeu 1 ponto, consequentemente. Nessa prova do 8º exame, como só houve uma prejudicial de prescrição quinquenal e não houve a preliminar, então existe a grande possibilidade, a pecinha foi pequena também, né? Existe a grande possibilidade desta prejudicial de prescrição quinquenal valer 1 ponto, ou seja, 20% da peça profissional que vale 5 pontos, tranquilo? Então a peça profissional é uma contestação, que você vai fazer o endereçamento, vai endereçar, eu fiz aqui o arrazoado, tá pessoal? Vou pescar de vez em quando. Você vai endereçar ao juízo da 90ª Vara do Trabalho de Campinas, deve ser Estado de São Paulo, vai colocar o número do processo, porque a questão deu, a FGV exige, e é claro, vai fundamentar a peça de contestação nos artigos 847 do Código da CLT e artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil. Aí você vai alegar de cara uma prejudicial de prescrição quinquenal, lembrando, né, que a interposição da ação se deu no dia 12 de 4 de 2012. Então, por força do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, por força do artigo 11, inciso 1º da CLT, por força da súmula 308, inciso 1º do Tribunal Superior do Trabalho, você vai pedir a prescrição quinquenal dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista, de modo que os direitos que estiverem 5 anos para trás, do dia 12 de 4 de 2007, estarão todos prescritos, pelo que você vai pedir a extinção deste pedido com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inciso 4º do Código de Processo Civil. Depois você vai dar conta da inexistência da revista íntima e, consequentemente, inexistência do direito ao dano moral. Porque o fato narrado pelo empregado, dizendo que houve a revista, né, de sua bolsa, de sua pochete, de sua capanga, seja lá o que for, essa revista aí não é considerada revista íntima. A revista íntima é revista pessoal, é a revista do corpo físico do empregado. E a revista do corpo físico do empregado, essa é que é a revista íntima, essa, tá certo, é que é a vedada nos termos do inciso 6º do artigo 373-A da CLT. Logo, né, como dos fatos narrados pelo autor não decorreu aí, né, um dano moral, então indevido a esse dano moral, né, porque não houve qualquer ato ilícito perpetrado pelo empregador, nos termos do artigo 186 do Código Civil e também no artigo 927 do Código Civil, pelo que é indevida qualquer indenização. Aí em seguida você vai pela inexistência de dano moral porque não houve assédio moral. Você sabe que o empregado ele descumpriu norma interna da empresa. E um dos poderes empregatícios do empregador, né, visto inclusive na segunda aula de Direito do Trabalho, nosso curso de primeira fase da OAB, dois dos poderes empregatícios do empregador é justamente o poder regulamentar, que é o poder que o empregador tem de criar normas jurídicas regulamentando a relação de emprego. E ele criou a norma do uso de fardamento. E se o empregado não obedecer aquela norma, o empregador, no alto do seu poder disciplinar, ele vai ter todo o direito de punir o empregado. Logo, é direito potestativo do empregador o poder regulamentar, de criar normas jurídicas internas à empresa e, é claro, de punir o empregado quando do descumprimento. Se é direito do empregador, o empregador, mais uma vez, não cometeu qualquer ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil e 927 também do Código Civil, pelo que descabe, né, e procede o pedido de indenização.
Logo em seguida, do direito ou da existência do direito às horas extras. Só lembrando, né, que inclusive no nosso simulado, no segundo simulado, não ria não, Andresa Lóio, né? No nosso segundo simulado, feito aqui no curso de segunda, se eu estiver mentindo, eu vou chamar você para cá para o vídeo, viu? Então, no nosso segundo simulado, né, de direito do trabalho aqui no ATF, a gente fez uma contestação que a gente tinha que negar a inexistência do direito ao dano moral, né, porque a criatura narrou um fato que ela dizia que era uma dispensa discriminatória, quando na verdade não havia qualquer dispensa discriminatória, consequentemente inexistindo o direito à indenização. Então esse tipo de argumentação, contestar um pedido de indenização por dano moral, isso aqui foi feito por nós no nosso curso de segunda fase da OAB. Aí o próximo pedido da inexistência do direito às horas extras, também estudado por nós numa das peças profissionais feitas em sala de aula. Inclusive, né, tive até um equívocozinho, troquei a quantidade de horas, os meninos acabaram me chamando a atenção e me fazendo com que eu lembrasse, né, dessa questão que foi feita em sala de aula, muito parecida com a que você vai contestar agora. Na verdade, o sujeito aqui está em turnos ininterruptos de revezamento. E nos termos do artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, turno ininterrupto é de 6 horas. O que ultrapassar a 6ª hora seria extra. No entanto, todavia, contudo, diz que quando houver negociação coletiva é possível aumentar de 6 para 8 horas por dia, o que aconteceu no caso da questão. Existe norma coletiva de trabalho prevendo jornada de 8 horas para turno ininterrupto, consequentemente não há direito às horas extras excedentes à sexta, mas tão somente aquelas excedentes à 8ª, nos termos inclusive da súmula 423 do Tribunal Superior do Trabalho. Logo, havendo negociação coletiva permitindo que o turno ininterrupto vá para 8 horas, hora extra só a partir da 8ª e não a partir da 6ª, pelo que descabe, improcede totalmente o pedido de horas extraordinárias, tranquilo? Do abono de férias. Você sabe que nos termos do artigo 130, inciso 2º da CLT, o empregado, em regra, tem 30 dias de férias. Se ele faltar até 5 dias, faltas injustificadas, é claro, continua com os mesmos 30 dias. Mas se ele faltar de 6 a 14 dias, e no caso aqui ele faltou 6 dias, ele já vai ter não mais 30 dias de férias, mas apenas 24 dias, podendo ainda converter 1/3 desses dias em pecúnia. Só que 1/3 de 30 é 10. Ele não tem direito mais a 30, ele só tem direito agora a 24 dias de férias, e 1/3 de 24 é 8, nos termos inclusive do artigo 130. Inciso C, pessoal, que é os alunos aqui do ATF, aqui do Acertando, né? Nos termos do artigo 130, inciso 2º da CLT, e é claro, nos termos ainda, né, do artigo 143 da CLT. Então, apenas 8 dias de abono e não 10, esses 2 dias de diferença que ela está pedindo, o empregado não tem direito. Além do abono de férias, né, foi pedido para efeito de contestação o 13º salário. Se você pegar o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4749/62, uma das leis do 13º salário, né, essa lei diz que o empregado, no mês de janeiro do ano em que ele gozar férias, esse empregado pode chegar para o empregador e dizer assim: olha, empregador, eu vou tirar férias esse ano e eu estou dentro do prazo previsto em lei. Qual é o prazo previsto em lei? Mês de janeiro do ano que o empregado vai gozar férias. Então, como o empregado gozou férias em julho, julho de 2011, 2010, em julho de 2010, na questão, esse empregado tinha até o dia 31 de janeiro de 2010 para chegar para o empregador e dizer: seu empregador, quando eu for gozar minhas férias em julho de 2010, eu quero receber a primeira metade do 13º salário, juntamente com as férias e juntamente com o texto constitucional. Acontece que, todavia, contudo, esse empregado não exercitou o direito dentro do prazo previsto em lei, que era até janeiro de 2010, ele só fez isso em março de 2010, consequentemente fora do prazo, não há o que exigir do empregador, portanto improcede o pedido. Do ticket de alimentação e do vale transporte. Lembrando que esse contrato ele esteve em auxílio, né, doença, salvo engano, por 30 dias. Esse auxílio doença é uma licença não remunerada. E se a licença não remunerada, se a licença não remunerada, esse auxílio doença, ele é suspensão do contrato de trabalho. Se é suspensão do contrato de trabalho, ele nem presta serviços, nem recebe os salários correspondentes. Logo, se não presta serviço nem recebe salários, os efeitos do contrato de trabalho
prestação de serviço, percepção de salários, inclusive vale transporte e vale refeição, eles estão suspensos, uma vez que o vale transporte é direito do empregado para ir até o emprego e voltar. O contrato está suspenso, está de licença, vale transporte para quê? O ticket de alimentação é para ele se alimentar durante a prestação de serviço, não está prestando serviço, o contrato está suspenso, vai receber ticket de alimentação para quê? Então, o 476 da CLT, que trata da suspensão do contrato de trabalho no caso de auxílio-doença, é que vai reger a matéria, além do artigo 63, né, da Lei 8.213/91, que é justamente a lei de benefícios da Previdência Social. Da alteração contratual válida, olha só, e aí tu não pode dizer que eu não disse, né, menino? Tá muito exigente pro meu gosto, viu, Paulo? Tá muito exigente ainda pro meu gosto, olha só. Eu disse, não vai espalhar não, viu, que a concorrência vai dizer que é a ideia deles e não é. Eu disse pro pessoal da segunda fase da OAB, desde o primeiro dia de aula, que a FGV está pegando questões, tal ou não tá, de primeira fase, falei ou não falei? Falei, né? Questões de primeira fase, transformando em questões de segunda. Foi o que o tio Alexandre fez, André Salóio. Pegou as duas últimas provas da OAB FGV, o 7º e o 6º exames, e transformou as questões de primeira fase, Paulo, em questões de segunda. Olha só, queridos, essa questão aqui da alteração contratual do pagamento do salário do empregado caiu na primeira e, tá certo, caiu agora na segunda fase. Então, quando o empregador alterar a data do pagamento, no caso da questão do dia 2 do mês para o dia 5, por mais que tenha havido uma alteração do dia 2 para o dia 5, mas ainda assim está dentro do quinto dia útil, né? Do quinto dia útil previsto no parágrafo único do artigo 459 da CLT. Portanto, a alteração contratual perfeitamente e plenamente válida. Na verdade, o Alexandre dando aqui uns 75% da peça processual, né? E tranquilamente uma das questões subjetivas. Então, bora para cá. Em conclusão, você pediu o acolhimento da preju de prescrição quinquenal, pedindo a extinção do feitos com resolução de mérito 2094, é claro, vai pedir o julgamento totalmente improcedente da reclamação do trabalhista para liberar o empregador de tudo aquilo que está sendo pedido ao empregado. Tranquilo? Bem, das 4 questões subjetivas, eu não vou nem mentir, que eu também não gosto de mentira, mas das 4 questões subjetivas, certo? A FGV inovou. A FGV, ela vinha pegando essas 4 questões e tirando de um material, né, que eu tinha acesso, não que eu tinha acesso, mas eu tenho um material tão extenso de questões, que as questões que a FGV colocava nesse material eram as questões que a FGV colocava na prova, essas questões estavam muito parecidas com o meu material, mas dessa vez a FGV inovou. Eu não vou mentir, não. Nenhuma das questões que estão aqui, certo? Das 4, elas estavam nesse meu material. Mas uma delas eu dei com toda certeza, inclusive foi no simulado, foi? Foi no simulado, acho que foi o simulado da contestação, salvo engano. Então, bora para cá. As questões não são difíceis, as 4 diferentes, mas não foram questões difíceis, foram questões que você encontrava tranquilamente, né? Questões que vocês encontravam tranquilamente na súmula OJ e legislação, usando a CLT da LTR, que é uma CLT maravilhosa, e usando o livro de súmulas do Vitor Rafael Derviche. Infelizmente, né, a CLT do professor Leônio Pereira, né, trabalhou muito mal, pelo que não indico mais não. Então vamos lá. Questão número 1. A questão número 1 da prova, ela diz mais ou menos assim, né? Questão número 1 da prova. Joana e Guilherme, ambos com 30 anos, ajuizaram a reclamação trabalhista plurima contra um município, dos quais são empregados nos moldes da CLT, postulando diversos direitos lesados. A sentença proferida, de forma líquida, julgou o pedido procedente em parte e condenou o réu ao pagamento de R$13 mil para Joana e R$22 mil para Pedro. Com base na hipótese apresentada, respondo aos itens a seguir. Analise se a sentença proferida está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. A gente sabe que o duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos da súmula 303 do TST, e era só olhar na súmula isso aqui, procurando e achando tranquilamente no livro de súmulas do Vitor Rafael Derviche, que traz as súmulas por assunto, certo? Pegando a súmula 303, você chegaria à conclusão de que somente há duplo grau de jurisdição obrigatória quando a condenação for superior a 60 salários mínimos. Como a condenação, somando tudo, 22 com 13,
35 mil reais não foi superior ao salário mínimo, 620 vezes 60, consequentemente, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Além disso, você vai ter o artigo 475 do CPC. Bem, com relação à questão primeira, o item B de bola, o que é que você vai ter? No questão primeira, item B de bola, você vai ter que você vai fracionar as duas condenações, uma de 13 e outra de 22 mil reais. E se você pega o artigo 87, B de bola do ADCT, também perfeitamente encontrável na sua CLT, na parte que ela traz da Constituição Federal, o artigo a linha B de bola do artigo 87 da CLT diz, né, que execuções contra o município, né, só serão pagas mediante precatório se for superior a 30 salários mínimos. Como a execução contra a Joana é só de 13 mil reais, né, consequentemente inferior a 30 salários, então vai ser pego por RPV, requisição de pequeno valor, mais execução contra a fazenda de Guilherme, que é de 22 mil reais, vai ser paga através de precatório. Tranquilo? Questão 2. Né? Questão 2. Vamos embora para cá. Francisco é empregado numa empresa de máquinas e trabalha externamente. Em termos salariais, Francisco é comissionista puro, recebendo 20% sobre as vendas por ele realizadas mensalmente. Em determinado mês, Francisco efetuou uma venda de 50 mil reais em 10 parcelas mensais. Daí porque o empregador lhe diz que pagará a comissão de acordo com o vencimento das parcelas. A partir do caso apresentado, responda aos itens a seguir. A. Se uma das parcelas não for paga pelo comprador, como deve proceder o empregador de Francisco em relação ao pagamento da comissão correspondente, justifique. Olha, existe uma lei, que é a Lei 3.207, confere, Andresa? Existe uma lei, que é a Lei 3.207/57, no seu artigo 7º, que diz que quando o empregado, o vendedor, a questão diz que ele é externo, eu vou presumir que ele é viajante, tá certo? Quando o empregado vendedor vender e o devedor, o comprador, não pagar uma das parcelas, o empregador tem todo o direito de estornar, de pedir a devolução daquela comissão feita ao empregado. Presta atenção. Vendedor, empregado externo, viajante, vende ao cliente. Cliente paga. Vai pagando compra, vai pagando as parcelas. À medida que as parcelas vão se vencendo, o empregador vai pagando a comissão. Só que o cliente não paga. Se o cliente não pagou e o empregado já tiver recebido aquela comissão, o empregador tem todo o direito de estornar, de pegar de volta. Beleza. Isso é o que diz o artigo 7º da Lei 3.207/57. Só tem um detalhe. Tribunal Superior do Trabalho, inclusive com decisões deste ano, precedentes da SDI, da Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, a SDI não tem entendido assim. A lei é de 57, é uma lei antiga. Essa regra também existe no artigo 466 da CLT, que fala do pagamento de comissões em parcelas. Acontece que o Tribunal Superior do Trabalho, interpretando o caput do 466 e seu parágrafo 1º, entende que mesmo que o cliente não pague, o empregado tem direito à comissão, o empregador não pode estornar pelo princípio da alteridade. Então, cuidado aí, pessoal, porque essa questão, se a FGV quiser ser justa, porque eu tenho uma lei que diz uma coisa, e o entendimento do TST que diz outra, só que esse entendimento do TST não é um entendimento simulado, nem tem súmula, nem tem OJ. Então, a FGV, como já fez 3 vezes na história do exame de ordem, a FGV, acredito eu, que para ser justa e honesta com cada candidato, deverá aceitar as duas respostas. Aquela que é, né, sim, aquela que diz que sim, o empregador pode estornar, pegar a comissão de volta, nos termos do artigo 7º da Lei 3.207/57, e aquela que diz que o empregado receberá independentemente do adimplemento do cliente, que é justamente o entendimento do TST, que é o entendimento já da SDI, da Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, que nos termos do artigo 896, parágrafo 3º, tem, tá certo, a obrigação legal de uniformizar o entendimento do TST. Então, a letra A comportaria 2 respostas, cuidado da FGV.
B de bola. Se as parcelas estivessem sendo pagas normalmente e Francisco fosse dispensado 6 meses após a realização da venda, como fica a situação da comissão vincenda? Comissão vincenda é aquela que está para se vencer. Então, o parágrafo 1º do artigo 466 da CLT e o artigo 6º da Lei 3.207/57, ambos dizem que mesmo que o empregado seja dispensado, né, ainda que as prestações não tenham se vencido todas, esse empregado vai fazer jus às prestações que forem se vencendo e à medida que forem se vencendo. E, consequentemente, para a lei, pagas para o TST, independentemente do pagamento. Questão número 3, até agora só súmula, só OJ, só dispositivo de lei. Questão 3 está no nosso simulado. Não é, Andresa? Questão 3 do nosso simulado. Uma determinada empresa aplica a seguinte jornada de trabalho. Os empregados trabalham durante 7 dias, das 8 às 17, com intervalo de 1 hora para a refeição e folgam o 8º dia, e assim sucessivamente. Além disso, recebem um bônus de 2 dias fruitivos por mês, nos quais podem faltar quando desejarem, sem qualquer desconto no salário, desde que avisem previamente a chefia. A partir da situação apresentada, responda aos seguintes itens. Letra A. Qual é o efeito do repouso semanal remunerado no contrato de trabalho? Menina, eu vi muita gente chiar. Meu Deus, que efeito é esse? Ai, meu Deus, que efeito é esse? Rapaz, eu não vou mentir, não. Para eu que tenho uma certa, isso não estou dizendo que o que eu vou dizer aqui é o correto, não, mas pela experiência que eu tenho com concurso público, exame de ordem, ração, 10 anos com exame de ordem, 15 anos dando aula de direito de processo de trabalho, esse efeito para mim é a interrupção do contrato de trabalho. O repouso semanal remunerado, inclusive o pessoal da primeira fase da OAB foi visto na semana passada, né? O repouso semanal remunerado é uma das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Então, o efeito que o repouso semanal remunerado causa ao contrato, o efeito é de interrupção. O empregado não presta serviços, mas recebe os salários correspondentes. Professor, e qual é o resto da questão? Onde é que se encontra o normativo de regência desse direito? Artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Quem me obedeceu e fez toda a referência cruzada, hein, Andresa? Na peça da Ana, na peça Tereza contra saco de plástico limitada. Quem fez brincamos com repouso semanal remunerado. Quem fez toda a referência cruzada, no meu curso de segunda fase da OAB, viu que a regência é do repouso semanal, artigo 7º, inciso 15, artigo 67 da CLT e lei 605/49. Tranquilo? Perfeito? Então vamos lá. Letra B de bode, daqui a pouco. Analise, segundo a legislação em vigor, a política do repouso remunerado adotada pela empresa. A política desse repouso remunerado, trabalhando 7 dias consecutivos e folgando o 8º dia, isso é conhecida Semana Francesa, que se encontra nas minhas questões, que se encontra no meu simulado e, mais uma vez, mais uma questãozinha de graça para os meus alunos. Então, a Semana Francesa, ela não é adotada no Brasil. O que é a Semana falada hoje, hein, pessoal, primeira fase? O que é a Semana Francesa? O caboclo trabalha 7 dias consecutivos, se é francesa, no mínimo sem tomar banho, e folga o 8º. Só que a OJ 410 da SDI1 do TST, ela diz que fere o artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, que trata do repouso semanal remunerado. Ela diz que a semana tem 7 dias. Se a semana tem 7 dias, o empregado não pode trabalhar 7 dias consecutivos sem folga. Então ele trabalha 6 e folga obrigatoriamente no 7º. De modo que a OJ 410 proíbe a Semana Francesa, que é o trabalho por 7 dias consecutivos, folgando o 8º. Perfeito? E a questão tida por todos como a mais difícil da prova, até porque é uma lei específica, 11.440, que alterou o dispositivo da CLT. Qual foi, André? Sabe de qual? Eu esqueci. Bem, eu digo já qual é, André, pesquisa aí, não? 1654 da CLT? Não. Lembro não. Mas a lei 11.440, de 2011, criou a CNDT,
Certidão Nacional de Débito Trabalhista, que é agora que você que deve na Justiça do Trabalho, você que não paga sentença condenatória, você que não cumpre sentença condenatória, você que não cumpre acordo homologado, você que não cumpre acordos celebrados perante o Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Conciliação Prévia, você vai parar na CNDT. Você vai ter uma CNDT, uma certidão, tá certo, Nacional de Débito Trabalhista. E você tiver ali positivado, querido, você pode ter certeza que você não tem direito nem a participar de licitações, nem muito menos, né, de tirar empréstimos em bancos públicos. Tranquilo? E aí a minha avaliação da prova. A prova, o pessoal se desespera, é natural, todo mundo estressado, todo mundo desesperado, mas a avaliação que eu faço de forma fria, a prova foi tranquila. Não passa com 10, querido, passa com 6. Por mais que praticamente todo mundo no Brasil que fez segunda fase de Direito do Trabalho tenha tido muita dificuldade de encontrar a resposta da quarta questão, mas a quarta questão vale 1,25 e a prova vale 10. 10 menos 1,25, 8,75. Não passa com 8,75. Passa com 6. A peça estava tranquila. Dos 8 exames feitos pela FGV, até agora 6 contestações, 2 ROs apenas. Tá certo? Prejudicial batida, mérito mais do que batido. E as questões das 4, 3 você encontrava com uma certa calma, né, na súmula e na legislação brasileira. Então, nervosismo é normal, desespero é normal, todo mundo, na hora dessa, é um drama, eu não faço mais, só faço em 2014, depois da Copa, se o Brasil ganhar, mas não é bem assim. A aprovação de vocês é certa. Tranquilo? Então, fiquem ligados no www.atfdigital.com.br. É claro, venham fazer primeira e segunda fase da OAB com o professor Alexandre Teixeira no ATF aqui no Recife. Até mais, tchau, tchau.